3 que nunca foi concluída. A matriz energética aqui renovável que nós vamos falar agora são as hidrelétricas, né? Existem muitas hidrelétricas no nosso país. Claro, o recurso abundante da água, do recurso hídrico, ajuda e muito, né? Já que nós temos mais de 12 mil rios. E pesquisas feitas para estudar o potencial hidrelétrico do Brasil vêm desde os anos 40, sendo organizado por empresas do mundo inteiro. E aqui frisa o Canadá e o Banco Mundial. Sabemos também que algumas usinas estão passando atualmente grande crise no acúmulo hídrico por conta de algumas secas, principalmente na região sudeste, onde elas estão instaladas. Deveria ter o volume de água maior e como o volume pluviométrico não atingiu a meta desejada, o leito dos rios fica menor e, consequentemente, a vazão das hidrelétricas fica menor também, né? Isso impacta e muito, principalmente quando nós recebemos a nossa conta de energia na bandeira vermelha, que aí colocam a usina, né? A termoelétrica para funcionar. Como é cara, aí a gente sente no bolso, né? Nós sempre passamos por esses problemas e agora não é diferente. E aí nós temos algumas hidrelétricas que nós vamos apontar, tipo a de Itaipu, que é uma das maiores, ela é enorme, a maior do nosso país. A Tucuruí, que fica no Rio Paraná. A Itaipu no Rio Paraná, desculpa-me. A Itaipu no Rio Paraná, Tucuruí no Rio Tocantins, a Ilha Solteira no Rio Paraná, Xingó no Rio São Francisco, Foz da Areia no Rio Iguaçu e Paulo Afonso no Rio também São Francisco. Aqui vocês podem visualizar a dimensão dessas hidrelétricas, iniciando com Itaipu, Tucuruí, Ilha Solteira e Xingó, né? São recursos renováveis, mas que demandam muito do índice pluviométrico, ou seja, do índice das chuvas, para que os volumes dos leitos dos rios sempre fiquem no volume desejável. No Brasil também nós temos os biocombustíveis, né? É uma fonte de energia relativamente recente do nosso país. É de origem vegetal, né? E aí nós temos a cana-de-açúcar, a mamona. Por ser fonte de energia renovável, ela é limpa, né? Muito recomendada, porque não causa tantos impactos no ambiente. Entretanto, muitos ambientalistas alegam que são devastadas diversas áreas naturais. E aí a gente percebe que, claro que isso acontece. Se você vai ter que fazer uma plantação enorme de cana-de-açúcar ou uma plantação enorme de mamona, você precisa o quê? Né? De uma área, de uma grande extensão de área para que o plantio aconteça. Consequentemente, a vegetação nativa irá sofrer os impactos, também os animais nativos serão, de certa forma, extintos naquela região que for demandada esse plantio. Então, muitos ambientalistas são contra, né? E justamente por conta de tudo isso, porque para ter o biocombustível precisa-se da matéria-prima. Para se ter a matéria-prima, precisa haver o plantio. Para se ter o plantio, precisa de uma grande extensão de terras. Então, o biocombustível mais utilizado no Brasil é o etanol, o que nós conhecemos, né, o álcool, o biogás e o biodiesel. Biomassa já é o nome dado a toda matéria orgânica, seja ela vegetal, animal, que é empregada na produção de energia. Além de renovável, tem baixos custos, porque emite poucos gases poluentes e muitos materiais servem para a sua produção.
Aqui nós temos a energia eólica, que é uma energia que o Brasil produz, né, pouca. Porque assim, a energia eólica é proveniente dos ventos. Ainda que sua exploração e todas as fontes de energia renovável tenha crescido nos últimos anos, a produção ainda é mínima. Até fevereiro de 2018, existia uma capacidade instalada de geração, de 13,6 gigawatts. Ou seja, havia até aquele mês 518 parques eólicos e aproximadamente 6.600 turbinas eólicas. Infelizmente, não é para uma demanda, para suprir a demanda de um país, ainda é um contingente muito pequeno. E aí abaixo vocês têm os parques eólicos do Brasil, né? O Complexo Eólico Alto Sertão 1, no semiárido da Bahia, o maior do país da América Latina, o Parque Eólico de Osório, né? No Rio Grande do Sul, o Parque Eólico Alegria, no Rio Grande do Norte, e o Complexo Eólico Ventos de Santa Joana, no Piauí. Agora nós vamos falar um pouco sobre a energia solar. Essa energia, né, que está surgindo no Brasil como uma grande inovação. O uso da energia solar no Brasil ainda é mínima, corresponde a 1,7% de toda a matriz energética brasileira, sendo a energia solar residencial responsável por 72,6% do montante, ou seja, ela é muito utilizada nas residências, mas as empresas também já estão começando a utilizá-la, né, em seu contingente. O uso da energia solar, que no Brasil ela atingiu 30 mil imóveis em todo o país, alcançando a potência instalada de 4.460 megawatts e obtendo um crescimento de 45% em relação a 2018. Ou seja, é algo que está crescendo. É pequeno ainda, sim, mas está crescendo. Está começando a despontar, né? Já está começando a aparecer o seu ganho, porque como a energia solar vem proveniente do sol, tem muitos benefícios e menos impactos, né? Então, tornando-se cada vez mais comum, é possível aproveitar a energia solar por meio da energia térmica, aquecendo a água, ou com a energia que é fotovoltaica, gerando eletricidade e trazendo a voltagem de preservar o meio ambiente, além de gerar empregos em todo o território nacional. Veja só, é muito importante frisar que ela não impacta em quase nada o meio ambiente. Claro que vai ter um certo impacto, mas mínimo em relação às demais. A localização da energia solar no Brasil, né, é localizada principalmente nos estados, como eu falei antes, os estados do Nordeste, eles são muito importantes para essa geração de energia. Mas também nós temos Minas Gerais, né, que não é do Nordeste, mas tem o seu polo de energia solar. E aí vem a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Pernambuco, Goiás, que compõem também essa lista, né? Porém, tem geração de energia menor do que os outros citados. E aí a Agência de Energia Elétrica, a ANEEL, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, né, fotovoltaica, né, divulgaram um gráfico sobre a energia solar no Brasil, com os rankings dos estados que utilizam essa fonte renovável de energia em todo o território brasileiro. E o gráfico mostra claramente que sistemas, né, fotovoltaicos estão majoritariamente instalados em regiões sudeste, sul e nordeste do Brasil.
enquanto estados como Roraima e Amapá ficam atrás com um baixo potencial de energia solar instalada. Só resumindo e concluindo, a energia solar, como estamos em um país tropical, ela pode ser aplicada no Brasil inteiro, né? Algumas regiões, o Brasil é enorme, a extensão territorial do Brasil é enorme, mas todo o nosso país ele tem um potencial solar muito bom, muito interessante, que pode ser aproveitado, que pode ser demandado como uma forma de substituir essas energias que estão em funcionamento, mas sabemos que com um tempo determinado para que ela seja extinta, tá? Então, gente, essa aula é justamente para passar um pouco para vocês, já que houve 2 contratempos, né? Um em relação à minha saúde e também sobre a minha esses cursos que eu tenho que participar referente à escola, tá bom? Qualquer coisa, podem me perguntar no PV, qualquer dúvida.